E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo da série de grandes pesquisas. Nessa série, eu costumo escolher uma empresa ou um grupo específico e falo de pesquisas bem legais que são desenvolvidas, seja pela empresa ou seja pela pessoa. Eu já fiz um vídeo falando de grandes pesquisas da Disney Research. Já fiz um vídeo de grandes pesquisas feitas por brasileiros e agora eu vou fazer um vídeo falando de grandes pesquisas desenvolvidas pela Baidu. Aquela mesma Baidu que você está acostumado a ter problemas que instalam programas que você não queria que instalassem, caso do Baidu Antivírus, Baidu Browser. Sabe esses programas chatos da Baidu que às vezes são instalados no seu computador e você tenta remover eles e não consegue? Então é dessa Baidu mesmo que eu vou falar. E eu queria mostrar para você que a Baidu é muito mais do que isso. Então, vamos falar um pouquinho da Baidu. A Baidu é uma gigantesca companhia multinacional, ela já tem sede ela é da China, mas ela já tem empresa no Vale do Silício, em vários países, e ela é voltada para prestar serviços de internet e de inteligência artificial. A Baidu é como se fosse o Google da China, é uma empresa que se assemelha nos serviços prestados e ela é grande, assim como o Google, que também é grande no seu segmento. A Baidu ela foi fundada nos anos 2000 por Robin Li e Eric Xu. Aí eu queria fazer um relato interessante que eu tirei do livro Os Inovadores, de Walter Isaacson, aquele mesmo autor que fez aquela biografia do Steve Jobs, que tem a capa toda branca e só o rosto dele. É um livro muito legal que fala sobre os principais inovadores que desenvolveram a tecnologia que conhecemos hoje, desde tempos antigos, caso da Ada Lovelace, do Charles Babbage, até inovadores mais recentes, como o Steve Jobs. E o livro ele faz um relato do Robin Li. Quando foi criado o buscador do Google, o algoritmo da busca do Google, que a gente chama de PageRank, que eu vou fazer um vídeo no canal em breve sobre o PageRank, mas esse algoritmo ele foi criado por Larry Page e Sergey Brin. Essa história você deve conhecer. O que você não deve conhecer é que enquanto o Larry e o Sergey estavam criando a busca do Google, o algoritmo PageRank, ao mesmo tempo o Robin Li estava desenvolvendo um algoritmo muito parecido, que ele chamou de RankDex. Ele é muito similar a esse algoritmo de busca do Google. Ele determinava resultados de pesquisa se baseando nos links da página e pelo conteúdo do texto que nomeava esses links. Da mesma forma que a busca do Google se baseia nos links para determinar em que posição ele vai ficar na página. Na mesma época, o Robin Li estava desenvolvendo esse algoritmo, ele chegou a desenvolver essa ideia, tentou patentear, só que não foi muito bem sucedido. O Robin Li ele levou essa ideia desse algoritmo de busca para algumas empresas, elas não tiveram tanta fé nessa ideia, o Robin Li acabou deixando para lá e levando esse algoritmo para a China, da onde ele constituiu e criou o Baidu. Por que eu fiz esse relato? Para mostrar para vocês que na mesma época que o algoritmo da busca do Google estava sendo criado, o Robin Li também estava criando o mesmo algoritmo. Ele poderia ter tomado a frente com essa ideia e talvez roubado a coroa do Google, já que o Google não seria o que é hoje se não fosse pelo buscador. Talvez o Robin Li e alguma multinacional chinesa tivesse ganho essa corrida do Google, por pouco não ganhou e talvez já estivesse na frente.
Hoje as empresas competem em uma série de segmentos. A Baidu tem o maior buscador dentro da China. Claro que o governo ajuda um pouco nesse aspecto, né? Mas é interessante a gente observar que a Baidu, ela sempre esteve à frente ou empatado em uma série de segmentos da área tecnológica. Então, depois desse relato, sem enrolação, vamos falar de sete pesquisas legais que são desenvolvidas pela Baidu. A primeira pesquisa tem a ver com reconhecimento de voz. Reconhecimento de voz é uma tendência muito grande, principalmente em assistentes virtuais, caso da Siri, Alexa, Cortana, ou a própria assistente do Google. A gente consegue falar, por exemplo, ok Google, blá blá blá, e ele vai lá e atende o seu comando. Ele faz isso porque ele tem um reconhecimento de voz muito bom. E a Baidu tem trabalhado num projeto que ela chama de Deep Speech. Seria algo como fala profunda. Mas por que profunda? O profundo tem a ver com redes neurais profundas, o famoso Deep Learning, que ela aplica nessa ideia para obter melhores resultados. Vamos entender melhor o que esse Deep Speech tem de tão diferente assim. O objetivo do Deep Speech é providenciar um sistema de reconhecimento de voz que possa ser construído, testado e melhorado para múltiplos idiomas por uma equipe que possua sólidos conhecimentos de aprendizado de máquina. O que isso significa? Isso significa que você poderia ter um grande aparato, um grande sistema para reconhecer vozes, seja em alemão, em francês, em inglês, em português, e você não ia precisar catar pessoal das ciências humanas, o pessoal de letras de cada país para trabalhar com você. Bastaria você ter essa ferramenta e equipes de aprendizado de máquina, e só com esse conjunto de coisas você ia conseguir ter um reconhecedor de voz para qualquer idioma. Claro que isso só foi possível depois de muito trabalho. O Deep Speech, ele é um projeto que ele está em constante evolução. Ele é constituído de 3 fases. A fase, vamos falar de cada fase para a gente entender melhor como é que funciona isso, né? Como é que você criaria um sistema de reconhecimento de voz sem precisar de nativos daquele idioma? Vamos entender isso melhor, entendendo as fases do Deep Speech. Tudo começou no Deep Speech 1, que consiste em um modelo simples que provou-se altamente competitivo com modelos estado-da-arte desse segmento. Então o Deep Speech 1 consiste basicamente numa rede neural profunda, uma arquitetura de Deep Learning, onde eles treinam uma série de falas rotuladas, ou seja, você treina uma base de dados com várias horas de áudio e com isso a rede neural consegue aprender e reconhecer o que uma pessoa venha falar. Então o Deep Speech 1 foi esse projeto de criar uma rede neural profunda capaz de reconhecer o que está sendo dito e conseguir competir com trabalhos estado-da-arte da área, né? Conseguiu ser estado-da-arte da área, o que já é um feito e tanto, né? Ter um, dois ou talvez o melhor método capaz de resolver o problema de reconhecimento de voz. Em seguida veio o Deep Speech 2, eu vou falar um pouco mais dele porque tem um artigo bem detalhado com uma série de informações legais sobre eles. E o Deep Speech 2, ele já é um projeto mais evoluído, capaz de trabalhar com múltiplos idiomas. O primeiro, ele não tinha ele não era tão generalizável. O Deep Speech 2 ele já é. O Deep Speech 2, para testar essa capacidade de generalização, foi treinada uma rede neural profunda com inglês e mandarim,
e ela consegue reconhecer o que está sendo falado tão bom quanto ou até mesmo superior a seres humanos. Então, após uma série de testes, verificou-se que o Deep Speech 2 é um sistema que consegue reconhecer voz tão bem quanto um ser humano, ou em muitos casos até melhor. Se você está habituado com... Tudo bem, mandarim, poucos de nós estamos habituados, mas você deve ter noção que a entonação, a forma como... Às vezes uma mesma coisa é dita com uma entonação diferente, significa outra coisa, outra palavra, e mesmo nessas situações difíceis, sotaques complexos dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem... Em cada região você tem um sotaque completamente diferente, situações que tem ruído no áudio, tudo isso o Deep Speech 2 é capaz de superar e obter bons resultados. E não só isso, no próprio artigo, que eu estou colocando ele aí na tela para vocês, o Baidu explica que o sistema pode ser implementado na nuvem para ser usado nos smartphones. Isso é importante porque não adianta nada você ter um sistema muito robusto, um sistema que funciona muito bem, mas ele gasta tanto tempo de processamento que, imagina, você fala alguma coisa no celular, aí espera 3 horas, depois de 3 horas ele reconhece o que você falou. Isso não é viável. Então, o Deep Speech 2 ele é viável nesse aspecto, então ele responde de maneira imediata para você. Você fala alguma coisa em inglês ou em mandarim e ele reconhece imediatamente. Claro que funcionando na internet, você depende do sistema online na nuvem da Baidu. E vou destacar algumas informações aqui que eu acho interessantes. A primeira delas é que o Deep Speech 2 ele usa uma combinação de diferentes arquiteturas de Deep Learning. Dentre elas, talvez a mais famosa nessa área, que é a Recurrent Neural Network, seria rede neural recorrente, que é um tipo de rede neural muito usada para compreensão de áudio, reconhecimento de texto e até mesmo para os famosos carros autônomos. Então os carros autônomos também são treinados com redes neurais recorrentes. E nesse trabalho que eles publicaram, eles treinaram essa rede neural com mais de 10 mil horas de áudio em inglês, com diferentes entonações, diferentes sotaques, frases diversas sendo ditas, e com essas 10 mil horas de treinamento, o sistema conseguiu reconhecer com bastante qualidade tudo que estava sendo dito. Inclusive, o sistema era capaz de reconhecer frases que não estavam na base de dados. Então, o treinamento, por si só, permite que o sistema também aprenda e se adapte a diferentes coisas que são ditas pelo usuário. No caso do mandarim, foram mais de 9 mil horas de áudio que eles treinaram na rede neural deles. Se você for da área, até você que não é da área deve imaginar que é muita informação para ser processado na rede neural. Então, para isso, eles usam o processamento de placas gráficas. A placa de vídeo que você costuma usar no seu jogo, eles usam ela para fazer os cálculos da rede neural, para que isso seja treinado muito rapidamente, e os cálculos que levariam semanas ou dias passam a demorar algumas horas. Para treinar. Uma vez treinada a rede neural, quando você precisa reconhecer algo, ela faz isso bastante rápido. Nesse momento, a Baidu está trabalhando no Deep Speech 3. O Deep Speech 3 ele ainda está em desenvolvimento. É uma tentativa de melhorar o modelo anterior, principalmente na generalização. A ideia é que o sistema seja o mais facilmente adaptável possível para outros idiomas, que é o que eu tinha falado antes, porque a ideia é você construir uma espécie de um modelo de idiomas. Criando um modelo de idiomas,
é como se você conseguisse pegar um modelo genérico de qualquer idioma e por meio desse modelo e algumas horas de treino de áudio, você já consegue criar um reconhecedor de alemão, um reconhecedor de francês, um reconhecedor de japonês e por aí vai. Outro ponto é que eles querem produzir modelos de alta qualidade demandando cada vez menos informação de entrada. Para você não ter que, a cada idioma novo, treinar 10 mil horas, 9 mil horas. Então eles querem fazer um sistema que seja robusto, um sistema que reconheça com a mesma qualidade do Deep Speech 2, só que com menos informação de entrada, menos áudio de treinamento. Para isso eles trabalham com umas redes neurais diferentes, e eu não tenho muito domínio dessas outras redes neurais que eles usam, então eu não vou comentar muito, mas eu vou deixar o artigo do Deep Speech 3 para vocês lerem. Eu vou deixar de todos, do 1, do 2 e do 3. E se você quiser testar essa aplicação de reconhecimento de voz da Baidu, existe um aplicativo que chama TalkType Voice Keyboard, que tem na App Store e no Google Play. Nele você consegue testar o reconhecedor de voz da Baidu para ver se ele funciona bem ou não. Um tipo de rede social que é bastante popular hoje em dia são aquelas baseadas em perguntas e respostas. É o caso do Quora e o caso também do Yahoo Respostas. Centenas de milhões de perguntas são feitas em redes sociais do tipo, e boa parte dessas perguntas são perguntas que a resposta é bem direta. Por exemplo, quem foi a pessoa que criou Harry Potter? É bem direto responder essa pergunta. E aí veio o seguinte questionamento dentro da Baidu. E se capacitássemos as máquinas a responderem determinadas perguntas simples como essa de maneira automática, sem nenhum problema? Isso é o que o trabalho CFO, Conditional Focused Neural Question Answering with Large Scale Knowledge Bases. Ufa! Esse trabalho propõe a fazer isso. Responder essas perguntas simples de maneira direta aí para o usuário. E como é que ele vai responder as perguntas? Porque nota que isso é complicado. O sistema vai ter que ser capaz de extrair a informação da pergunta, extrair a semântica da pergunta, consultar a base de dados e verificar que resposta bate melhor com aquela semântica. Então, para isso, esse paper ele trabalha com redes neurais e ele utiliza uma base de domínio público contendo triplas de informação. Então, esse método ele trabalha muito com triplas com o formato assunto, relação e objeto. Então, cada coisa que é inserida na base de dados tem que estar representado com esses três elementos. E que elementos são esses? Assunto, relação e objeto. No caso do exemplo do Harry Potter, o assunto da pergunta é Harry Potter, a relação é o que esse assunto tem a ver com o objeto. Então, qual que é a relação? É personagem criado por, e o objeto seria a J.K. Rowling. Então, com isso, você teria o assunto, relação e objeto. O assunto é Harry Potter, personagem criado por quem? Foi criado pela J.K. Rowling. Então, a ideia é você representar a base de dados com essas triplas de informação e treinar a rede neural considerando diferentes representações, diferentes amostras para assunto, relação e objetos. Antes desse trabalho da Baidu, o melhor trabalho que conseguia responder perguntas simples, ele conseguia uma acurácia, um grau de acerto de 63%, para uma base que contém 108 mil perguntas. Isso não é pouca coisa. 60% de 108 mil perguntas dá mais de 50 mil perguntas respondidas corretamente, bem mais que isso. Entretanto, esse trabalho que foi apresentado pela Baidu
que também usa Deep Learning, usa redes neurais profundas, eles obtiveram 75% de acurácia. Ou seja, a estratégia da Baidu funciona muito melhor. E outro ponto interessante é que a estratégia deles consegue reduzir o espaço de busca quando vai fazer inferência de uma pergunta. Ou seja, quando você posta a pergunta lá, quem marcou o gol naquela final do campeonato, o algoritmo deles consegue retornar esse resultado fazendo menos consultas na base de dados, o que torna o processamento como um todo muito mais eficiente. E o que eles usam para fazer esse tipo de treinamento? Eles usam redes neurais recorrentes de novo. A rede neural recorrente vai ser capaz de extrair a semântica da pergunta e você treina a rede neural para você obter diversas variações dessa relação assunto, relação, objeto, dessa tripla. Para entender melhor o tamanho dessa rede neural que eles criaram, essa rede é composta por 4 milhões de objetos, 4 milhões de entidades. Por exemplo, a J.K. Rowling é uma entidade no exemplo que eu estava explicando. 7.000 relações entre elas. Então, aquela relação, por exemplo, o personagem criado por, você vai ter mais de 7.000 na base de dados deles e mais de 22 milhões de fatos. Um exemplo de um fato é J.K. Rowling criou Harry Potter. Então você tem 4 milhões de objetos, 7.000 relações entre todas essas coisas, e a quantidade de fatos que você tem armazenado no total na sua base de dados chega a 22 milhões. Bastante coisa, bastante impressionante. Bom, o próximo trabalho também tem a ver com áudio. Falamos do reconhecedor de voz do Baidu, mas existe um outro projeto que eles trabalham com áudio que se chama Deep Voice. É Deep Learning de novo e, assim, todos os trabalhos que eu vou falar aqui tem alguma coisa de Deep Learning no meio. E o que o Deep Voice faz? Bastante simples. Ele é capaz de imitar a voz de uma pessoa usando apenas uma fala de 3 segundos. Ou seja, se você chegar para um colega e falar "E aí, beleza?", deu 3 segundos. Com esse "E aí, beleza?", o sistema consegue clonar a sua voz para falar qualquer outra coisa, com um grau de realismo e naturalidade surpreendentes. The regional newspapers have outperformed the national titles. The large items are put into containers for disposal. Tá assustado? Eu também fiquei um pouco lendo esse trabalho. O trabalho deles implementa 2 abordagens diferentes que fazem essa mesma coisa. As duas, uma se chama adaptação de fala e a outra se chama codificação de fala. As duas conseguem clonar a voz. A diferença entre elas é que a primeira consome mais memória e mais processamento, mas em compensação consegue ter um resultado com um grau de naturalidade e de realismo muito grande. A segunda estratégia, que é de codificação de fala, ela é mais rápida, o processamento dela é mais rápido, o resultado fica bom, mas não fica tão perfeito. Então você ainda pode escolher a qualidade da clonagem da voz. A adaptação de fala, ela usa um modelo generativo. Os modelos generativos, elas conseguem construir novas informações, novas amostras a partir de um conjunto de treino. E o que é assustador desse sistema da Baidu é que o conjunto de treino é muito pequeno, ou seja, um áudio de 3 segundos, o que é bastante apavorante. E eles usam, eles não chegam a mencionar uma arquitetura de Deep Learning específica nesse trabalho, mas eles trabalham com backpropagation e método gradiente. Então a gente deduz que eles estão trabalhando com um tipo de rede neural ali dentro. Pode ser uma rede neural, um perceptor multicamada, por exemplo, pois a partir do momento que você já tem 2 ou mais camadas na sua rede neural, isso já se considera Deep Learning. A Baidu
não é a única empresa que investe no segmento de clonagem de voz. Em 2016, o Google apresentou um projeto que chama WaveNet, capaz de remodelar as ondas sonoras de vozes humanas, né? A onda de áudio, ela é um senoide, que é representado dessa maneira aqui. O sistema do Google você consegue modelar esse sinal, capaz de sintetizar falas ou simulações bastante convincentes. A Adobe também apresentou um projeto desse tipo que chama Project Vocal, que eu cheguei até a mencionar no meu vídeo sobre o pornô falso da Mulher Maravilha. Mas pelo que eu observei, parece que a Baidu está competitiva ou até mesmo na frente desse segmento, pois de todos esses projetos que eu falei, nenhum deles consegue clonar a voz usando apenas 3 segundos de áudio, que é uma coisa bastante impressionante.